Olá! O Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí! Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Vamos compartilhar com vocês, vamos abrir o nosso coração sobre o que foi, iniciar esse maravilhoso negócio. E de como fomos construindo e como estamos construindo, porque definitivamente é uma obra que nunca vai terminar. Nesse momento, para a Juana, para mim, para minha família, é a nossa missão. É a nossa missão empoderar as pessoas para que acreditem nelas, para que descubram um potencial tão grande que elas têm e, sobretudo, para que sejam felizes. Estar aqui essa tarde compartilhando com vocês nos deixa, a Juanita e a mim, muito felizes. Quem está feliz? Quem se sente feliz hoje? Ok, parabéns. Encontremos motivos pelos quais somos gratos. Isso vai fazer com que o nosso coração seja feliz. Agora há pouco, antes de iniciar, eu estava agradecendo pela oportunidade de ver essa linda cidade. É a segunda vez que venho aqui. A primeira vez para Maria Juana. Vocês têm uma cidade linda. Dessa forma, tenho certeza absoluta que o que nós vamos compartilhar hoje é a nossa pouca experiência na construção desse negócio maravilhoso e como isso permitiu à família toda e agora eu estava pensando nas minhas duas netas. Temos uma netinha de 8 meses e uma que acaba de fazer 4 dias. Então isso deixa a gente maravilhado. Realmente deixa a gente muito feliz. Porque entendemos o que esse negócio pode transformar a vida não somente de uma pessoa, mas de uma família e das gerações que virão. Acho que negócio é muito pouco para descrever essa atividade que nós desenvolvemos e que vocês hoje vão conhecer um pouco mais sobre como se constrói. É uma forma de viver. É um legado realmente. É uma maneira de pensar. Uma maneira diferente de ver a vida e de enriquecer a vida das pessoas. Nessa primeira parte vou deixá-los com Juanita. Inicialmente eu fui convidado para o negócio, mas quem primeiro viu foi ela. Ela é uma pessoa... é uma sonhadora. É uma pessoa que gosta de fazer as coisas já. Se me pedissem, define uma palavra, Juana. É uma pessoa apaixonada que coloca uma ação imediata nas coisas que tem que fazer. Então me ajudem a receber Juanita, por favor. Bem, boa noite! Como vocês estão? Super! Pois eu estou muito feliz, porque imagine que com tudo isso novo que tem para crescer, para mudar de nível... Quem aqui é convidado? Quero que a gente dê um forte aplauso aos convidados. Por favor. Por que eu peço um aplauso? Porque você, convidado, é a pessoa mais importante aqui. No entanto, eu quero que você agradeça quem lhe convidou. Porque imagine que faz um tempo, o Fábio e eu fomos convidados por Jaime Lombana, para quem peço um aplauso. Acho que aqui vocês conhecem, Jaimito. Ele nos convidou para esse negócio e nós não levamos muito a sério, não pusemos muita fé. E ele insistia, ia e nos animava e voltava para Bogotá e quando chegava de novo a gente já estava cansado. E a gente ficou nessa. E graças a Deus ele insistiu com a gente nesse negócio. Porque graças a ele nós agora somos livres. E quero dizer que o negócio que vamos compartilhar hoje, o negócio que vocês têm nas mãos, é o mesmo negócio que libertou o Fábio e a Maria Juana. É o mesmo negócio que mudou a nossa vida. É o mesmo negócio que mudou o universo da minha família. É o mesmo negócio que deu esperança para as minhas filhas. É o mesmo negócio que eu olho para os meus pais e eles, quando começamos, diziam, vão roubar vocês. E eram contra o negócio. E agora eu chego na casa da minha mãe e eles dizem, apresento a vocês os diamantes da Amway. Então é simplesmente ficar o tempo suficiente e acreditar em vocês. E entender que às vezes as pessoas que nos amam dizem pra gente sair do negócio, não porque não gostam da gente, mas sim para nos proteger, porque elas estão acostumadas que as pessoas sobrevivam, que tenham um emprego, que as pessoas tenham uma segurança e um trabalho. Então, pessoal, estes eventos foram criados exclusivamente para que nós tomemos decisões. Para que tomemos decisões, mas decisões com o coração.
O Fábio e eu fomos convidados hoje para que contássemos a nossa história, para que contássemos tudo o que aconteceu com a gente. E não achem que o Fábio e a Maria Juana estão assim, todos chiques. Por favor, um aplauso. Nós não chegamos ao negócio assim, porque muitas vezes a gente vê um diamante já todo organizadinho, arrumadinho, penteadinho e tranquilo e pensa, quando eu vou ser assim? Porque vocês falam do negócio e as pessoas acreditam, porque vocês são assim, diamantes. Mas não, a gente estava na lama. Fomos despejados de um apartamento, tínhamos um Fiat 147. A gente ficava parado na avenida por falta de gasolina. Nesse carro, as portas abriam sozinhas. E a gente ficava como um crucifixo no meio do semáforo. Era um carro... Então, família, por que conto isso? Porque vocês veem a gente aqui e acabam se enchendo de bobagens. Não, eles, claro, como não iam acreditar neles? E acreditaram na gente. Acreditaram na gente mesmo na lama, porque o que conta é a atitude. A realidade de vocês não é o que vocês estão vivendo hoje. A realidade é o que vai ser a sua vida mais adiante. Projetem-se, sonhem, encontrem um sonho que tenha força suficiente para que quando a situação fique ruim, vocês se levantem. Nós fizemos isso. E me falavam do negócio, dos sonhos, e eu nessa situação. No começo parecia uma pedra. Eu não sei se de repente alguém está vivendo aqui uma situação difícil. E diziam, sonhem, sonhem grande, sonhem grande. E tudo o que sonhar será realidade. E eu tinha uma geladeira, mas parecia uma fonte. Só água e luz, é sério. É que me emociono e quero contar. E que se deem conta que a gente vinha de menos que zero. Então vamos tomar decisões hoje. Vamos contar a nossa história com todo carinho. Vamos dizer o que fizemos. Hoje o Fábio e a Maria Juana são um instrumento para vocês. Somos essa luz que nos deram para iluminar o caminho de outras pessoas, porque de nada serviria o Fábio e a Maria Juana serem luz e terem sucesso e abundância na vida se não iluminássemos o caminho de outros. E para isso viemos. Viemos para abrir o coração, dizer que vocês conseguem, dizer que vocês são capazes, dizer que eu acredito em qualquer pessoa que tome a decisão, uma decisão de coração, porque eu sei que vocês têm informação, mas os hábitos, os costumes que a gente tem lá de trás tentam tirar a gente do negócio, tentam dizer, para com isso que não é assim, para com isso que não é assim. Então, pessoal, vou começar com a apresentação. Livre-se da sua carga. Quando eu fiz essa apresentação, pensava e olhava para as pessoas da minha equipe e dizia, bom, o que uma pessoa tem que fazer para começar um projeto? E a gente, muitas vezes, em qualquer projeto que empreenda na vida, traz uma grande quantidade de peso, de vultos nos ombros, que não deixa a gente avançar. Rancores, ódios. Então eu comecei a ler sobre isso e aprender. Porque as pessoas entram no negócio, e como esse é um negócio de pessoas, então elas entram e vão embora. Entram e vão embora. Entram e vão embora. E aí a gente, caramba, é que esse não servia, e começa a procurar fora. E a gente começa a ver que não tem resultados. E a gente não se dá conta de que essas ausências que a gente tem na vida, a ausência do dinheiro, as ausências que a gente tem na vida, não são o problema. São um sintoma de que tem um problema dentro de nós. E essa é a parte de liberar a sua carga. Então, nós buscamos culpar as pessoas. Essa gente não está preparada, essa gente não tem sonhos, essa gente não pensa em ir para frente. Eu não pensava em ir para frente. O que eu era tipo atrevida. Sim, por exemplo, me diziam, eu gosto de cavalo, sobe nesse cavalo. Eu era atrevida, mas não sabia o que era ser empurrada para frente. Então, eu comecei a me dar conta que tinha que buscar dentro de mim. Se eu quisesse construir o mundo exterior, tinha que trabalhar dentro de mim. Se eu quisesse construir o que é visível, o que as pessoas veem, esses carros, todas essas coisas, eu tinha que trabalhar o invisível, que era o meu ser. E esse negócio é
tenaz. Tenaz em que sentido? Em que a gente entra no negócio e esse negócio faz uma introspecção na gente. Faz uma análise e começa a jogar fora a imundície que a gente tem. Eu gostava de aguardente. Gostava de montar a cavalo. Fumava cigarro. Ok? E todas essas coisas eu fazia. E o Fábio não entendia, ele não gostava. Tinha as filhas em uma certa idade que eu estava influenciando com o meu exemplo. E muitas coisas mais. Então eu comecei a entender, e eu tinha que ter coisas na vida que somassem. Tudo o que somasse. E esse negócio começou a tirar minha mediocridade. Mas o mais legal não é que tirava isso e me fazia querer acabar com a minha vida por isso. Mas sim me mostrava de que maneira melhorar. Nos mostrava de que maneira poderíamos mudar. Nos mostrava de que maneira poderíamos avançar. E eu gostei disso. Me falaram do perdão. Eu era uma pessoa rancorosa. E Lee, então, dizia que as pessoas que não sabem perdoar são pessoas amargas. E as pessoas que perdoam são pessoas saudáveis. E que as pessoas que perdoam vão esquecer do seu passado. Então, com tudo isso que eu li, eu comecei a entender. E a mudança tinha que ser primeiro em mim, para eu me converter num imã. O que aconteceu com a minha família? Começaram... Aí é onde a gente tem que ter determinação suficiente. Quando uma pessoa decide fazer uma mudança para melhorar, os demais vão criticá-la. Então, na minha casa, todo mundo era de balada. Todos eram festeiros na cidade. Eu não estou dizendo que é para deixar de ir às festas, mas eu sentia que essa parte me afetava. Aí diziam que eu era estraga-prazeres. Ah, Maria Juana, não convidamos mais ela. Mas foram notando que até para aconselhar, eu era uma boa conselheira. Então começaram a notar que de verdade tinha uma mudança em mim. Que houve uma mudança na família, que houve uma união. Então eu digo a vocês que muitas vezes nesse negócio a gente busca uma renda, busca o dinheiro. Mas o que eu quero dizer a vocês, sintam-se orgulhosos da mudança que tem na sua vida. Sintam-se orgulhosos porque não jogam um papel na rua. Sintam-se orgulhosos porque não estão com esses amigões que de repente podem levar você a destruir a sua vida. Sintam-se orgulhosos que aqui se trabalha de mãos dadas com o marido. Sintam-se orgulhosos que vocês vão ter uma mudança na sua vida que vai influenciar toda a sua família. Isso me fez sentir orgulho. Senti orgulho de mim mesma. E as pessoas começaram a ver que a gente melhorava e queriam estar comigo. Eu já não era aquela pessoa que dizia tudo que vinha à boca. Eu era bocuda com os empresários que entravam. E muitas vezes tinha que dizer a eles uma coisa e não tinha a sutileza para dizer. Era muito direta. Inclusive, faz pouco tempo que aconteceu algo curioso. Chegou um empresário e me disse, começou a falar umas coisas. E falava como Bobadilha. Que susto! E tudo que ele diz. Então eu disse, você escuta muitos áudios do Bobadilha? E ele, sim. E eu disse, e não escutou nos áudios que ele diz que tem que ter 30 frontais? É porque as pessoas começam a dizer, que susto, tudo que ele diz. Bobadilha é excelente, sim. Mas caramba, escutem o que nos leva para frente. Bobadilha diz que tem que patrocinar 30 frontais. Ok? Começam a imitar, mas não começam a agir, que é o que tem que fazer. Então, família, eu quero que hoje vocês saiam não falando do perdão, mas sim sentindo esse perdão. Sentindo. Vocês não têm que ir falar com a pessoa com quem, de repente, tenham uma coisa, tenham diferenças com ela, mas sim sentindo, porque isso vai fazer bem a vocês. Sintam esse perdão. Vão usar as suas armas ou vão usar as suas limitações? Essas são limitações. Eu decidi usar as minhas armas. Eu decidi ir para frente. Isso é o que eu quero que vocês façam. Quando saírem daqui, perguntem quais são as coisas que me detêm. Perguntem-se e anotem. Vocês sabem quais são as coisas que os detêm. Bom, então vamos falar da segunda. Defina o que você deseja na vida. E eu quero dizer, agorinha mesmo,
Eu estava falando que quando eu entrei no negócio, eu escutava muito falar do sonho, do sonho, do sonho, do sonho. E eu pensava, mas eu nessa situação tão difícil. E essa gente me falando de sonho, quando o que eu preciso está aqui agora, pagar de imediato. E acontece que eu não tinha entendido. Eu não tinha entendido que a gente tem que ter um sonho forte. E eu peço que vocês façam o seu mural de sonhos. Eu não sei, isso é mágico. Isso ajuda a pessoa a visualizar, ajuda a lembrar. Eu tenho murais, que eu já enchi, tipo, uns 3 murais, não é, Fábio? De sonhos. E eu me prometia coisas na minha escassez que eu queria cumprir. Com as minhas filhas, por exemplo, as fantasias. As fantasias que elas tinham duravam anos, anos e anos, até ficarem puídas. Ok? Então eu me prometia coisas e dizia, mas quando eu vou ter isso? Tinha coisas que eu via que estavam muito longe. E eu ia ver apartamentos. Eu sei tudo o que vocês quiserem sobre carros. Eu ia nas concessionárias. É verdade. É verdade. Vão às concessionárias, mesmo que não tenham 1 centavo. Vão, entrem lá, vão. Vão como se fossem comprar. Façam orçamentos. Olha, tanto é verdade que eu sonhava tanto que eu estava morando nesse lugar. Quando nos demos conta, eu levava as meninas para comprar um terreno lá e a gente estava na lama. Eu ia a pé. E elas, mãe, você lembra que você trazia a gente para esse bairro? E dizia que você ia comprar um terreno, ia construir uma casa aqui, e eu já nem lembrava. Porque essa energia, ou seja, a gente libera tanta paixão por alguma coisa que quer, que essa energia continua fluindo e continua buscando. E como sabe que a gente tem um coração limpo e uma boa intenção, cuidado que a intenção é muito crucial neste negócio. Você pode dizer uma coisa, mas se a intenção do seu coração for outra, ele lá de cima sabe qual é a sua intenção. E ele premia você ou não premia. A intenção é muito importante. E eu sentia tanto desejo de cumprir os meus sonhos. Eu não sei as coisas que você tem pendentes na sua vida. A minha vida era uma lista de coisas pendentes. Uma quantidade de coisas que ia deixando pendentes. Dizia minha mãe, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Eu já parecia uma mentirosinha. Fazia promessas para as minhas filhas. Eu quero que vocês saiam daqui hoje decididos. Decididos a fazer este negócio porque ele é real. Este negócio é uma oportunidade que muda vidas. Mas se temos clareza sobre o que queremos, porque isso vai nos dar a energia para nos levantarmos. Porque este negócio não é fácil. Mas vale a pena, aqui ou em Pequim. Este negócio vale a pena. Vale a pena porque nos vai fazer melhores filhos, melhores pais, melhores irmãos. Vai nos fazer um melhor pai, vai nos fazer uma melhor mãe. Muda nossas vidas. Você acha que isso vale a pena? Por isso vale a pena. Tudo isso que existe aí fora, as viagens. Quando eu ia imaginar todas essas viagens que fizemos? Se mal conseguimos ir até um rio e fazer almoço de panela vazia. Quem aqui já fez almoço de panela vazia? Pois aqui vocês podem deixar de fazer isso. Claro que eu, agorinha, eu adoro rios e tudo que tem a ver com água. Então, família, eu quero que vocês pensem no que querem, que encontrem o significado da sua vida, que encontrem a razão pela qual entraram aqui. Tem vezes que a pessoa entra no negócio e se esquece no meio do caminho que entrou aqui para resolver uma coisa. E fazem uma corrida incrível pelos pins. Pins sem pão. E começam a correr pelos pins, e isso é ego. É isso que está em jogo. É isso que está em jogo. Qualquer pessoa que saia daqui, desde que se determine a fazê-lo como tem que ser feito, vai conseguir a sua liberdade. E isso é o que estamos propondo ao nosso pessoal. E falamos com o coração e dizemos, você entrou neste negócio, foi para construir uma coisa que estava pendente, uma coisa que estava faltando. O Fábio entrou neste negócio por 2 milhões de pesos adicionais. Ele não entrou para ser diamante. Ele entrou para ter uma renda. O que vocês têm para resolver na sua vida? Coloque isso em cifras. O livro desse mês disse, coloque isso em cifras. Vamos atrás disso. Eu digo para o Fábio, poder ter as minhas netas e poder ficar todas as manhãs com elas, babando. Eu peço para trocar as fraldas.
Digo, eu troco as fraldas. Poder estar com as minhas netas o tempo todo, poder ir visitar a minha mãe um dia inteiro, comer uma torta, tomar um caldo de legume e poder ficar com ela, isso não tem preço. Porque muitas vezes o tempo de qualidade é mais importante, inclusive, que o dinheiro. Estão de acordo? Então eu quero que vocês hoje, quando saírem daqui, já tenham uma tarefa. Primeiro, definirem o que querem. Também olharem as coisas que os detêm. E vão reunir a sua família e vão prometer que vocês vão construir esse negócio pelos sonhos. Tem gente que diz, mas não tenho sonhos. Eu não sei sonhar. E a gente vê e eles estão vivendo na miséria. E a gente diz, caramba, mas como não vai ter sonhos quando veem que os filhos não pediram para vir a esse mundo? E estão vivendo uma situação econômica. Eu tive que tirar minhas filhas do colégio. Vocês acham que elas mereciam isso? Eu tinha que ir ao colégio delas, comer o que elas deixavam. Elas não sabiam que eu fazia isso. Quando elas diziam, mãe, eles me mantinham na biblioteca todo o tempo, porque não pagava mensalidade. No ano seguinte, não teve como resolver isso e elas tiveram que sair. Os filhos não pediram para vir a este mundo, nós somos os responsáveis. Então eu quero, senhores, homens e senhoras mulheres, que arregassem as mangas e digam, eu vou fazer isso, vou construir minha liberdade, vou dar tudo o que a minha família precisa. O Fábio e eu dormíamos em umas mantas que eu tinha. E não é que para entrar na Amway a pessoa precisa estar na lama. Não! Tem gente que tem uma situação econômica boa, mas não tem tempo. Ok? Por qualquer uma das duas coisas é possível entrar no negócio. Então, pessoal, vamos definir o que queremos. Definamos por que vamos fazer este negócio, que seja uma coisa relevante, uma coisa que toque o nosso coração. Que seja uma coisa na qual a gente pense e os olhos encham de lágrimas. Que mexa com a gente e nos deixe sensíveis neste momento. Eu dizia, minhas filhas vão ter tudo. E consegui dar tudo quando já estavam quase indo embora. Elas agora mesmo, uma já foi embora e a outra ainda vive com a gente. Uma está casada e a caçula está com a gente, tem 21 anos. Quem quer ajudar os pais? Quanto não prometemos aos nossos pais que íamos ajudá-los e ficamos só na intenção? Vocês não acham que seria bom dar uma mesada para os pais? Vocês não acham que seria bom ir e dizer, pai e mãe, tranquilos, que de agora em diante eu me encarrego? Não é? Totalmente. Isso daria muita alegria aos nossos pais. Eu quero que vocês pensem nisso tudo. Tudo isso pode virar realidade. Um carro, nós tínhamos esse Fiat 147, agora compramos um Audi Q7. Não digo por vaidade, é que eu gosto de carros. O Fábio nem gosta, ele comprou para me agradar. Já ele tem outros sonhos. E temos outros sonhos. E os sonhos vão crescendo, vão sendo alimentados, e a gente vai construindo na medida em que vai crescendo. Os sonhos dão energia, dão força. Eu lembro que um amigo do colégio das meninas disse, quando eu tinha um restaurante, que eu era a mãe. É que elas eram as filhas da senhora que tinha uma vendinha de comida, ou seja, eu. Ok? Porque eu tinha restaurantes. E veja que a vida dá pra gente muitas satisfações. Fiquem tranquilos, enfrentem com calma. Então nós fomos numa pracinha que vende comida e esse senhor chegou e nos cumprimentou. Olá, Maria Juana, Fábio. O que estão fazendo? E eu... Nada. Nós não fazemos nada. E o senhor? Eu tenho aqui um negocinho de comida rápida. Então a vida muda. A gente não sabe quando vai estar em cima, quando vai estar embaixo, mas continuemos construindo a nossa vida. Continuemos fazendo as coisas certas. Vamos falar do próximo, que estou tirando o tempo do Fábio. Somos responsáveis pelos nossos resultados. E isso é crucial. Por quê? Porque no negócio e em tudo na vida, nós temos que nos definir metas, ok? Este negócio
Não pode ser deixado ao acaso. Tem muita gente que vai aí jogar um jogo, como um jogador de basquete, que vai para uma quadra e a quadra não tem cesta. Você acha que ele vai conseguir alguma coisa? Não, né? Neste negócio é igual. Neste negócio tem que ter metas claras. Não é a mesma coisa fazer uma ligação com uma meta clara do que fazer uma ligação sem nenhuma meta. Totalmente, né? Quando a gente está determinado neste negócio, dá para notar no aspecto físico. Quando a gente está determinado neste negócio, dá para notar no jeito que a gente caminha. Quando a gente está determinado, fica arrojado. Quando a gente sabe para onde vai, todas as situações que surgem nos enchem de energia, porque acredite, todas as provações que existem nesse processo serão seu testemunho amanhã. Tudo o que vocês estão vivendo, bom, ruim, o que for, será o que vai construir a história que vai inspirar outras pessoas mais adiante. Ou se não, por exemplo, o que eu poderia ter vindo contar aqui? Entrei na Amway, virei diamante em 6 meses e pronto. Não! As pessoas fortes sempre tiveram um passado difícil. Ninguém que é forte teve um passado fácil. As pessoas fortes tiveram que trabalhar e superar obstáculos. E nas metas que a gente definir, sempre haverá obstáculos. Sempre vai ter certas situações. E a gente tem que estar programado para isso, para superar esses obstáculos. Temos que ter uma atitude de vencedores, independentemente das situações. Haverá momentos difíceis, mas esses momentos não são eternos. É assim. Se nós agirmos como temos que agir e tirarmos uma lição de cada situação, acredite, nós vamos nos fortalecer e vamos nos construir. Porque quando aparecer de novo essa mesma situação na vida, já a resolvemos e sabemos como vamos resolver a próxima. Na equipe acontecem muitas coisas com a gente. E o Fábio diz, e as que ainda virão, Maria Juana? Então acontece uma situação e no mês seguinte surge a mesma, mas eu já resolvi uma delas. Então eu aprendi sobre essas situações. Então temos que ser guerreiros e o guerreiro cumpre a sua palavra. Ou seja, se definirmos uma meta, devemos cumprir. Devemos cumprir essa meta. O guerreiro não se detém. O guerreiro é uma pessoa obstinada. O guerreiro é uma pessoa sonhadora. Quem é sonhador aqui? O guerreiro dá esperança para outras pessoas. Guerreiro ajuda as pessoas, como diz Rich DeVos. Esse é o guerreiro. O guerreiro tem atitude de vencedor. Acreditem, a atitude não é uma emoção, mas sim uma escolha. Nós escolhemos a atitude que temos. Nós escolhemos como vamos estar. Mas é importante. Eu falava das minhas irmãs. É importante, se for preciso, nos afastar da família quando estamos construindo uma meta. Se a gente precisar se afastar da família, eu precisei me afastar, porque eu tinha uma irmã que me ligava às 6 horas da manhã e dizia, adivinha? E eu já sabia que esse adivinha vinha com algo negativo. Me afastei porque eu sabia que isso era para o bem deles. Então, quando a gente está trabalhando, quando está trabalhando o nosso futuro, se associa com gente de sucesso, se associa com gente com fome de conquista, se associa com gente que não desiste, se associa com gente positiva, se associa com gente que quer ter resultado, com gente que nunca para de sonhar. É com essas pessoas que nos associamos. Não nos associamos com as pessoas que nos roubam energia, mas sim com aquelas que somam. Concordam? Vocês acreditam que neste negócio tem esperança? Acreditam que neste negócio tem esperança? Com certeza, há esperança. Há esperança, mas se nós construirmos esperança em outras pessoas, acredita que este negócio tem muita esperança. Mas se tivermos a vontade de mudar, a vontade de melhorar, independentemente de como nos levantamos e nos olhamos no espelho, temos que aprender a ser fortes. Temos que ter garra, obstinação, porque vai ter momentos difíceis. Claro que sim, mas depende de como encaramos e resolvemos esses momentos. Aí a vida vai nos devolver porque aprendemos e diz, essa pessoa é guerreira. A vida nos prova. A vida nos prova para ver quão corajosos somos. O que vamos mostrar para a vida? Vamos mostrar a nossa valentia, certo? Vamos dizer, sim, pode mandar mais que eu aguento.
Isso o Fábio e eu fazíamos. Isso o Fábio e eu aprendemos, porque não éramos assim. Não éramos assim, éramos pessoas frágeis, que fomos nos fortalecendo no caminho. O Fábio e eu éramos pessoas que choravam, e até estivemos a ponto de nos separar. Estivemos a ponto de acabar com tudo, porque eu sentia que o homem é quem tinha que carregar a casa nas costas. Foi assim que me criaram. E eu via que ele estava aí meio que adormecido, como se estivesse se conformando com o que fosse. Ele é a pessoa que de verdade é o amor da minha vida. Eu fico pensando e sei que não seria capaz de ir com o outro. Que preguiça. Não, é sério. Imagina se eu tivesse me separado, ia ficar com meia quilometragem. E teria que ter conseguido alguém. Que preguiça. Eu já conheço o seu lado ruim, seu lado bom, seu lado super bom. Bom, então, família, este negócio recupera nosso casamento, recupera sua segurança, torna realidade os sonhos. Eu não sou uma pessoa estudada. Pode ser que alguém fale mais bonito do que eu, mas o que eu falo de coração. Porque isso não foi o que eu li num livro, mas sim o que eu vivi. O que eu vivi. E eu tenho certeza que se a gente sonha grande, e se você se apaixona, e se fazem gravações e falam firme, e dizem que declarar as metas é uma sentença positiva em voz alta. E muitas vezes a gente se compromete assim, de palavra, e por vergonha. Imagine a gente por vergonha, cumpre, em vez de dizer que cumpre porque amo minha família, amo meus filhos, porque eu quero estar melhor, porque eu mereço qualidade de vida, né? Nós fomos despejados desse apartamento e daqui a pouco eu vou mostrar a casa que estamos construindo. Ou seja, tudo o que vocês sonham pode se tornar realidade. Até melhorar seu casamento. E eu quero compartilhar uma coisa. Essas viagens são uma lua de mel. Vou deixá-los com o amor da minha vida. Meu marido, Fábio. Bien. Ok. Bem. Vamos passar muito bem esses minutos que nos restam. Mais legal. Melhor dizendo, agora sim chegou o sabor. Bem, claro, a vida teve muitos altos e baixos. Imaginem vocês, são 32 anos juntos. Ou seja, mais da metade da vida dela e mais da metade da minha vida passamos juntos. E bem, com certeza foram mais baixos que altos. Mas sabe de uma coisa? Eu não mudaria nem um minuto de tudo que vivemos. Porque todas essas dificuldades que tivemos nos permitiram forjar o caráter que hoje nos permite continuar construindo o que estamos construindo. Pensar como pensamos e ter, sobretudo, a certeza. Veja como é interessante. Ter, sobretudo, a certeza que os melhores dias da nossa vida estão por vir. E quero que vocês também tenham essa certeza de que os melhores dias da sua vida ainda estão por vir. E quando a gente tem essa clareza de pensamento, sabia que a gente parece até mais jovem? Este é o segredo da eterna juventude, ter sempre essa expectativa de que o melhor está por vir. Agora vamos deixar um pouco mais concreto isso dos sonhos, estes pontos tão importantes que Kuan abordou. Ontem eu li uma pesquisa que fizeram na Universidade da Pensilvânia que diz, vejam, no final de cada ano, quando as pessoas se colocam objetivos, se revisarmos no ano seguinte e perguntarmos a essas pessoas dessa lista de propósitos que definiram, quantos delas conseguiram realizar, menos de 8% conseguiram. Então a gente pensa, tem algo aí. Tem algo aí. Como pode ser que a gente passe por essa vida e somente uma porcentagem tão pequena de pessoas sentem que tiveram sucesso? E o que acontece com o restante? Então, o que nós descobrimos nesse modelo de negócio é uma ferramenta poderosíssima para que qualquer pessoa possa construir uma vida de sucesso, e sucesso integral.
Estamos falando de que, por fim, começamos a entender 3 conceitos muito claros. Primeiro, que o sistema nos ensinou a trabalhar para um estilo de vida. Por isso as pessoas estão sempre pensando em montar um outro negócio, conseguir outro trabalho, ver o que fazer nos fins de semana. Mas isso somente nos dirige para ter um estilo de vida, quando conseguimos. Mas o que acontece com a qualidade de vida? São 2 coisas totalmente diferentes. Uma coisa é estilo de vida, e outra coisa é qualidade de vida. Este veículo nos permite construir as 2. Por que não ter um estilo de vida, mas também ter qualidade de vida? E somente temos plena qualidade de vida quando somos livres. Quando conseguimos equilíbrio entre tempo, dinheiro e reconhecimento. Quando o sucesso é integral. Bem, então vamos fazer o seguinte exercício. É o ponto de partida. Primeiro ponto para que uma pessoa chegue aonde deseja ir. Tem que escrever o que quer. Vejo que a maioria está tomando notas, muito atentos. E quem não está tomando nota, memorize. No celular, coloquem quanto vocês gostariam de ganhar mensalmente. Pronto? Já fizeram? Ok. Agora eu tenho uma notícia. Esse valor que vocês colocaram aí é simplesmente a exteriorização do que tem por dentro. Ou seja, o nosso mundo interior cria o nosso mundo exterior. O que a pessoa ganha atualmente, tendo em conta que a parte financeira é simplesmente um indicador, a única coisa que faz é refletir o nosso nível de pensamento. Se nós quisermos ganhar mais, o que temos que fazer? Elevar o nosso nível de pensamento. Este é o passo. Este é o passo certo de um processo para ter sucesso. Porque quando nós alteramos este processo e conseguimos, mas sem ter elevado o nosso nível de pensamento, então isso não é um sucesso duradouro. É simplesmente uma renda, um dinheiro que temos, uns bens materiais que temos, mas como o nosso nível de pensamento não está alinhado com isso, geralmente o perdemos, o desperdiçamos ou podemos até mesmo passar por cima de outras pessoas. Por isso dizem que a pessoa ganha na loteria e o que acontece 5 anos depois? Está ainda pior do que quando não tinha nada. Herda uma herança e de repente o que acontece 5 anos depois? Desperdiçou tudo, porque o seu nível de pensamento não estava no nível de sua renda. Então qual é? O que foi que eu aprendi e o que eu mais aprecio nesse modelo de negócio? É que graças ao seu programa de formação empresarial, nos prepara como seres integrais para ter sucesso. Faz 22 anos, exatamente no ano de 96, eu sei que a maioria não tinha nascido, né? Eu estudei arquitetura e faz 22 anos, ano 96, eu estava dirigindo uma obra, é chamado de responsável pela obra. O arquiteto responsável pela obra é a ponte entre os proprietários da obra e os empreiteiros e as pessoas que executam a obra. Essa era a minha situação faz 22 anos. E eu estava contente. Eu estava feliz. Não conhecia mais do que isso. Tinham me ensinado a trabalhar por estilo de vida. E a única coisa que me disseram era: você estuda, tira boas notas, trabalhe com juízo e isso é a vida. Já éramos casados, tínhamos 2 filhas pequenas, 2 filhas de faz 22 anos, então as gêmeas tinham 8 aninhos. E vejam como... é incrível essa coisa. Nós antes morávamos em Bogotá, estávamos morando em Bagué. E eu estava focado no meu trabalho. Em Bagué fazem uma festa na metade do ano que se chama o Reinado Internacional do Folclore. E nas festas, elas e as famílias têm o costume de se reunir e comer coisas típicas e todas essas coisas. Mas eu ficava na obra trabalhando. Eu adorava. E claro, os donos da obra percebiam o meu compromisso. E nesse ano, inclusive a ideia era me promover a gerente a nível nacional nessa companhia, nessa construtora que hoje em dia é uma das construtoras mais importantes na cidade de Bagué, em Bogotá. E então, de repente, chega uma pessoa e me propõe esse negócio. E eu achava que eu tinha sucesso. Ou seja, eu não entendia o processo real do que era ter um sucesso duradouro. Eu achava que eu tinha tudo.
e me registrei nesse negócio porque me deixaram pagar o kit confiado. Ou seja, realmente é por isso que eu estou aqui. Eu não queria fazer esse negócio. Eu tinha estudado arquitetura, amava o que fazia e considerava que essa realidade era a vida excelente com a qual eu tinha sonhado. Mas no ano 97, 98, acontece uma crise econômica a nível nacional. Não só nacional, mas internacional também. E um dos setores mais afetados foi o da construção. E essa construtora teve que sair de Bagué. E o que acham que aconteceu com o meu salário? Eu fiquei de novo sem salário, fiquei com 0. E eu começo a entender que alguma coisa não estava funcionando bem. Se eu sabia trabalhar bem e, em um momento determinado, considerava que tinha conseguido o ideal do que eu tinha visualizado como o meu futuro, o que estava acontecendo? E, no entanto, eu via que as pessoas que continuavam desenvolvendo esse negócio continuavam crescendo, e continuavam crescendo, e continuavam crescendo. E foi aí que, em um momento, eu disse, eu tenho que estudar a sério isso. Por isso, hoje em dia, aconselho as pessoas a olhar essa oportunidade com total seriedade. E como diz a frase, empreender realmente é o caminho. E por que eu considero que este é o melhor veículo para empreender? Porque qualquer modelo de empreendimento tem que ter 3 ingredientes. Vejam que interessante. Primeiro ingrediente que tem que ter em um modelo de empreendimento que seja o negócio certo, na hora certa. O modelo de negócio de marketing multinível hoje tem um vigor, ganha um vigor incrível, depois que foi escrito um livro que se chama Os Novos Profissionais. As pessoas começaram a olhar isso como uma profissão. E hoje em dia, para nós que desenvolvemos isso profissionalmente, também nos permite ter resultados importantíssimos. O segundo ponto para que o modelo de empreendimento seja bem-sucedido é ter o conhecimento certo. E o programa de capacitação que faz parte deste modelo é um programa comprovado de verdade. É o programa mais completo, mais estruturado que existe no mundo para que uma pessoa possa sair de um ponto A, onde se encontra, para um ponto B. E o terceiro ponto, eu vou focar nisso nesses últimos minutos, é ser a pessoa certa. Esse é o ponto de partida. Agora, sabe qual é o mais legal? Que se eu entendo que eu sou capaz de levar o meu nível de pensamento a um ponto que me permita ter os resultados que sempre visualizei, que sempre desejei na vida, conseguimos sair da mesmice. Veja o que acontece. Todos nós hoje em dia temos alguns resultados. Alguns resultados X. Esses resultados do que dependem? Muito bem. Das ações. Isso diz o Sr. T. Harv Eker em um livro que se chama Os Segredos da Mente Milionária. E as ações do que dependem? Dos nossos sentimentos. Isso é crucial. Vocês sabem que tudo é atitude. Já escutaram isso? Na vida, tudo é atitude. Que sentimentos deve ter uma pessoa de sucesso? Deve ser positiva, concordam? Otimista, ok. Que outros sentimentos? Que outras qualidades deve ter uma pessoa que deseja ter uma vida de sucesso? Vencedor, ok? Etc. Agora, esses sentimentos vêm ou são produto dos nossos pensamentos? Concordam? Então, o ponto de partida qual é? Nossos pensamentos. Este é o ponto de partida de tudo. E nossos pensamentos os estruturamos a partir do quê? Da informação que recebemos. Por isso a importância desses eventos. Por isso a importância da leitura. Na semana passada, escutei um áudio em que entrevistavam pessoas de muito sucesso no mundo. A maioria delas multimilionárias. E, por exemplo, perguntavam a Warren Buffett e diziam, ele foi ou é um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, e perguntaram, que conselho você daria para uma pessoa que quisesse ser multimilionária? E ele, eu diria para ler 500 páginas por dia. Perguntaram para Aaron Musk, como é? O dono da Tesla? Elon, né? Perguntaram a esse senhor Elon Musk e dizem, bem, que conselho daria? Ele tem 4 empresas que são multimilionárias. Tem várias, mas dessas, 4 são multimilionárias. Entre elas, a Tesla.
E aí perguntaram, Sr. Musk, que conselho daria para uma pessoa que quisesse montar uma empresa multimilionária? E ele disse, fácil. Olha, quando eu era adolescente, eu lia 2 livros por semana. E isso foi o ponto de partida de tudo. 2 livros por semana. Perguntaram para Barack Obama. Perguntaram para Bill Gates. Perguntaram para mais 2 ou 3 pessoas de sucesso que são referência no mundo todo. E diziam, leiam pelo menos 100 páginas por dia. Esse é o ponto de partida para ter a atitude de uma pessoa de sucesso. Então, toda essa informação forma os nossos pensamentos. Por isso, nós sempre vamos demorar mais tempo nisto, que faz parte do ser, para depois, sim, passar para o fazer. Quando a gente altera este processo, aí constrói um sucesso duradouro. Bem, agora, o que acontece quando a gente entra nesse negócio? Vocês colocaram no papel um valor, certo? Multipliquem isso por 1,5. Isto é, aumente esse valor em 50%. Por que não? Por que colocaram 10 milhões de pesos e não 15? Por que colocaram 20 milhões e por que não 30? Porque muitas pessoas, quando preenchem um formulário de recolocação de emprego, no campo onde diz o salário desejado, o que colocam? O oferecido. Ou seja, como quem diz, o que quiserem dar. Por que não? Então sabe o que acontece? Que a pessoa entra no negócio e lhe dizem, bem, vamos nos qualificar ao nível prata, ok? Então isso está por aqui. O nível prata ou 21%. Esse é o nosso problema. Na vida, tanto um recém-nascido como um empresário Amway precisam se tornar hábeis em quê? Em resolver problemas. E quanto mais importante for o problema que nós resolvemos, mais ganhamos. Concordam? Ok? Porque temos uma habilidade maior. Então, o que acontece? O que acontece? E tudo é assim na vida. O nosso nível de pensamento está aqui. Somos uma pessoa nível 2. E chegar ao nível prata está aqui. Nesta escala, é um problema o nível 4. Como vemos o problema? Difícil. Nível de pensamento. Então, no que nós devemos trabalhar? Em elevar o nosso nível de pensamento. Se você colocou no papel 1 milhão de pesos e esse é um problema nível 1, então passe para o nível de pensamento nível 2 e verá como esse 1 milhão de pesos fica pequeno e já é fácil de resolver. Se o meu probleminha é chegar a 21%, então vou me tornar uma pessoa nível 4, nível 5, meu nível de pensamento. E o que vai achar quando chegar ao nível de 21%? Já o vejo com um problema menor. Naturalmente, isso é como escalar uma montanha. Porque quando eu cheguei aqui em cima está o esmeralda, então, o esmeralda é um probleminha nível 6. O que eu tenho que ser? Me tornar uma pessoa nível 8. E esse é o processo de construção do sucesso. Obrigado. Somos abençoados com esse sistema de capacitação. E nós temos que ser obcecados pelo conhecimento. Todos nós dispomos de umas ferramentas poderosíssimas, uns aplicativos que nos permitem receber áudios diários. Um programa de livro do mês. E sugiro que não fiquem só no livro do mês. Deveríamos chamá-lo o livro da semana. E passar ao seguinte, porque é a única coisa que vai fazer é elevar o nosso nível de pensamento. Agora, tem uma coisa muito interessante. Elevamos o nosso nível de pensamento e o que acontece com as nossas atitudes? Elas também se elevam. Então vocês vão ver quem é o mais otimista, quem tem uma atitude mais positiva, quem tem uma atitude mais de vencedor. E a gente diz, bem, mas a pessoa lia e participava de tudo e apresentava um negócio. Mas então o que acontece? Não se deram conta disso? Então o que acontece? Tem alguma coisa aí. Então houve um áudio que chega e diz, mais importante que a ação é... E eu vou colocar em vermelho. E Juana falou disso agora. Eu ia colocar em vermelho. É a intenção. Mais importante que a ação é a intenção que existe no nosso coração.
Quando estamos falando com uma pessoa, o que estamos pensando? Preciso que ela faça esses 300 pontos para eu me qualificar? É sério. Às vezes falo com gente da equipe e dizem, é que esse aí não me traz bônus. Como é que dizem? Como é que vocês dizem? Esse não fatura nada. Ou seja, não. Nós lidamos aqui com algo muito sagrado para as pessoas. Talvez o mais sagrado que possuem, que são os seus sonhos. É algo que é de cada um de nós. E quando estou falando com uma pessoa, contava isso no início dessa palestra, é a nossa missão que a pessoa entenda que tem um potencial incrível. É a capacidade de tornar os seus sonhos realidade. E tudo começa com um pensamento. Simplesmente lhe mostramos um veículo para que a pessoa entenda que pode conseguir e pode ir atrás disso. Agora, vejam que legal. Intenção. Ok. Temos a intenção. Há um momento em que o nível de pensamento está onde a gente passa a ação. Isso se chama determinação. E já não tem como voltar atrás. Isso é como a decolagem de um avião. Além de ciclismo, eu gosto de aeromodelismo. Eu sempre tive uma espécie de afinidade com os aviões. Então, como não fui piloto de aviões, piloto de verdade, me tornei piloto de aeromodelismo. Que, entre outras coisas, lendo um pouquinho sobre a história de aeromodelismo, Popayán foi a única cidade, faz muitíssimos anos, que teve uma fábrica de aeromodelos. Eu não sei por que aqui, mas foi assim. E aí acontece que isso é como decolar um avião. Quando a gente decola um avião, o que tem que fazer com o acelerador? Pisar fundo. Imaginem vocês, a pessoa no processo de decolagem do avião e com o acelerador somente na metade. O que acham que acontece? Ok. Mas sabe o que eu vejo no negócio? Vejo que a maioria das pessoas liga o avião e quer decolá-lo. Claro, no coração realmente está o querer decolá-lo. E olha o que diz aqui esse senhor. Para mim, este é o resumo no que se fundamenta o negócio. A única coisa que existe entre um homem e o que ele quer é, primeiro, querer. Ok? Primeiro é querer, a vontade de querer. E segundo, a fé de crer que é possível. A fé de crer que é possível. Ok? Então, a vontade. Queremos fazer. Muito bem. Temos o primeiro ponto. Mas nos falta algo, a fé. E aqui considero que é o ingrediente que falta essa fórmula. Uma vez compramos um carro, eu e Juana. Acho que foi um dos primeiros carros que tivemos. Um Renault 4. Ok, eu já sei que a maioria não tem nem ideia do que é isso. Isso era um carro. Renault 4, isso era... Era um carro. Era um carro, isso existiu, acreditem, isso existiu. E esse carro eu mandei pintar. Bati e mandei pintar. E acontece que depois de 3, 4 meses, a pintura começou a enrugar. Olha, parecia um crocodilo, era verde. Aí eu chamava de crocodilo, ok? Então, tive a ideia de investigar o porquê. E voltei à oficina. Como não foi de imediato, mas depois de 4 meses, aí procurei o dono da oficina. E perguntei por que isso aconteceu. E ele, fácil, isso porque o pintor, encarreguei o trabalho para uma pessoa e o pintor não aplicou o catalisador, ok? Qual é o ponto? A única coisa que existe entre uma pessoa e o que ela quer da vida é a vontade de tentar e a fé de crer que é possível. Sabe o que falta a isso? Fé. O nível de acreditar. A isso falta acreditar. É isso que faz falta. É isso que nós devemos trabalhar imediatamente para conseguir mover esse avião. Então, a maioria das pessoas tem o avião em termos de aeromodelista. Se chama ter o motor ao ralente. O motor está ligado, mas as revoluções estão no mínimo. Então, não se move. Aí apresentamos um plano, vendemos um produto, patrocinamos uma pessoa ou outra, mas não estamos com o acelerador no máximo. Nos falta a atitude necessária para que o avião decole. Nos falta atitude. E isso é simplesmente sintoma de falta de acreditar. Então veja o que acontece. A crença ou a fé se desenvolve com a repetição. Podem ler no livro desse mês, O Milionário Instantâneo, e se quiser ir um pouco mais fundo, a ideia do conceito está no livro de Napoleon Hill. Pense e fique rico. Então ele fala do princípio da autossugestão. Dizem, olha senhor, com esse valor que você colocou aí, o valor de quanto querem ganhar ao mês, multiplicado por 1,5, todos os dias faça uma declaração.
E todos os dias repita o maior número de vezes essa declaração. E você vai repeti-la tantas vezes, até que isso vai ficar gravado no seu subconsciente e o seu nível de crença vai chegar até o ponto em que você vai passar a ação imediata e vai ter os resultados. Por isso, quando escutei ou ouvi essa frase de Rich DeVos, disse, ok, a maioria das pessoas ou todos que entraram na Amway têm a vontade de querer melhores resultados, obviamente, ou senão não entrariam. Isso já é ter 50%. Mas agora nos falta passar para o passo seguinte, desenvolver a fé de que é possível. E isso conseguimos graças a esse princípio. E hoje estava lendo precisamente no livro uma frase que vamos repetir, quero que todos a repitamos, todos os dias, até que se interiorize tanto que os nossos resultados na vida sejam em modo automático. Isso se chama competência inconsciente. E a frase é, todos os dias, em todos os meus aspectos, vou ficar cada vez melhor. Quem já tem o livro, com certeza já viu essa frase. Vocês podem fazer a variação específica caso a caso, mas todos os dias, a partir de todos os pontos de vista, vamos melhorar cada vez mais. E vamos repeti-la tantas vezes, e se somamos a isso essa meta por escrito que nós temos, acreditem que o nosso avião vai decolar. Vocês têm uma equipe incrível, têm líderes incríveis que nós admiramos, com quem nós aprendemos por meio dos seus áudios, as suas conferências, e que nos permitiram decolar esse avião. A maior energia vocês vão utilizar para decolar este avião. Porque quando o avião está no ar e consigam que tenha a velocidade de cruzeiro, vocês vão se dar conta e vão olhar para trás. Vocês vão estar no nível de pensamento aqui e simplesmente já não vão ver problemas. Vocês simplesmente vão ver situações e vão dizer, estamos mais bem preparados para o que vier na vida. Vamos estar por cima de todas as situações, porque construímos o caráter suficiente para superar tudo o que surgir na nossa vida. E vão ver que incrível é a vida deste ponto de vista. Vê-la de cima sempre, sempre, sempre por cima das nuvens. Encontra-se o sol. Então, meus amigos, muito obrigado por sua atenção. Em breve estaremos todos no Clube Diamante. Tchau! Esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso. Tanto pessoal como profissional. Até a próxima!